Bom dia, meus amigos. Segunda-feira de carnaval. Vamos nessa viagem comigo. Que Deus abençoe a todos. Que todos tenham um dia maravilhoso, abençoado. Começa agora mais um programa Escola de Profetas. Estamos falando a respeito de um assunto muito importante, livro dos Atos dos Apóstolos. Um mover muito especial do Espírito Santo. E mais uma vez, eu e aqui com o Bispo Rueda. Olá, Bispo G, a todos que nos acompanham pela Rede Gospel. Deus abençoe sua vida. Vamos juntos aqui, sempre uma alegria estar na Escola de Profetas. Bom, então nós estávamos falando já na outra aula a respeito do momento difícil que Paulo, Silas tiveram lá na prisão, mas que eles cumpriram com a vontade do Senhor. Cumpriram com a vontade, passaram por um momento difícil e depois saíram lá com algo que talvez nem eles imaginavam que ia ter uma extensão tão grande. Uma promessa de que seria salva a família daqueles que crescem. É uma palavra que está ligada no mundo espiritual por um apóstolo. Amém. Então já estava nessa dimensão. E de lá, de Filipos, ele então vai começar a ir em direção a Tessalônica. Veja aí no mapa, lembrando que a Grécia, no contexto geral, ela era dividida em duas partes. A parte de cima é chamada Macedônia e a parte ao sul é a Acaia, sendo que a Macedônia é a parte mais nobre, mais rica e também, por incrível que pareça, não é a parte onde tem a capital, vamos dizer, mas uma parte muito culta, de uma cultura muito avançada. Tanto isso é um fato que é daqui, dessa região da Macedônia, que vai se levantar Alexandre o Grande. Então, Alexandre o Grande, quando teve toda aquela conquista mundial, por volta do terceiro, quarto século antes de Cristo, é daí que ele sai dessa região da Macedônia. Então, uma região muito nobre. E nobre no contexto financeiro, também no contexto cultural. E é aí agora que nós vamos começar, então, esse estudo, né, conhecendo melhor o que é essa região de Tessalônica. E para isso vamos abrir Atos 16:40, que diz assim: tendo se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram. Então partiram. E agora Atos 17:1. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Então nós vemos agora eles chegando nessa região, uma região muito nobre, Tessalônica, e nós sabemos que tem até as cartas de Paulo aos Tessalonicenses, algumas delas nós vamos até falar. Você pode ver aí no mapa essa região, uma região, como eu falei, muito próspera. Você pode ver aí, é bem aí nessa região onde está o número 4, é a região onde nós vamos falar. Então, no contexto, vamos dizer assim, dessa viagem missionária, nós vamos perceber que essa trajetória nova vai levar a essa região. Então, nada melhor do que nós falarmos sobre essa cidade. E a cidade de Tessalônica, ela foi fundada entre 315 e 316 a.C. e tinha uma localização geográfica privilegiada, com estradas importantes como a Via Ignátia, que era assim, vinha de lá dos Balcãs, e Tessalônica possuía também o principal porto natural do Mar Egeu. Então, uma cidade portuária muito forte, sólida. E após a conquista romana, foi em
146 a.C., ela vai se tornar a capital da província da Macedônia. E logo depois, 42 a.C., ela recebe o título de uma cidade livre. E agora ela passa a gozar de um relativo exercício da democracia. Imagine, embaixo do domínio romano. Então, não era somente uma cidade, ela era uma cidade muito bem frequentada. Era uma cidade típica escravagista. Eu acho que mais ou menos uns 2/3 da população era de escravos. Então percebemos também nesse lado, praticamente o dobro de escravos é porque, vamos dizer assim, os senhores tinham uma condição financeira muito boa. Vamos dizer, 2 escravos para cada pessoa. Então imagina como que era a distribuição de riquezas ali. E como colônia romana, ela atraía ricos comerciantes, latifundiários e até militares aposentados, né, que recebiam um soldo muito grande depois de aposentado, soldado romano. Já o soldo normalmente era bom, imagina, depois que ele se aposentava, iria viver. Então, um local privilegiado, e é ali que vai começar uma estrutura muito sólida de homens e mulheres que vão formar a igreja dos Tessalonicenses. Então vamos abrir em Atos 17, 4-7, que diz assim: alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Bispo Rueda, já tinha fake news? Meu Deus do céu, né? Como é que pode? Hoje está em alta a história da fake news, né? Fake news, ó, fake news aqui é ótimo. Não tinha nem o STF para prender ninguém. Não, já ia estar do outro lado também, né? Olha só, o evangelho estava entrando, como o bispo aqui estava explanando, numa das cidades mais importantes daquele contexto geopolítico, né? Era uma cidade de pessoas ricas, influentes, pessoas que eram militares aposentados, todos tinham laços e navegação livre em Roma. Imagine você, de repente começa um movimento onde as pessoas podem acreditar que serão libertas, que elas vão viver livres. E essa palavra para uma cidade que 2/3 dela é escrava, não tem como não causar um alvoroço, né? Então começa a se colocar de uma maneira como se aquilo ameaçasse Roma. A gente não pode esquecer que boa parte da motivação da crucificação de Cristo, ela foi política, né? É óbvio que existe todo o contexto espiritual, propósito, isso aqui é indiscutível, mas a crucificação, ela era uma punição exemplar, não era uma punição qualquer, era para aqueles que eram enxergados como inimigos potenciais do Estado. E Jesus, ele foi tido como um inimigo que tinha o potencial de ferir a autoridade de César. E é isso que o acusaram. Agora, eles estavam curando as pessoas, orando para as pessoas, libertando elas das suas enfermidades, dos seus males, dos demônios. Como poderia isso ferir a autoridade de César? Mas fake news, né? Fake news. Colocaram ali sobre eles uma malignidade, uma situação que não era verdadeira, era inverídica, mas mesmo assim você vê, o cara foi arrastado, né? Porque a forma que colocaram, né, dá a impressão de ser verdade, né? E até que é profético o nome, né? Porque Jason quer dizer aquele que irá curar. Olha, o nome de Jason que foi levado junto, né? Então vejo que assaltaram, usaram pessoas da malandragem, olha só, né? Para fazer
o fake news. E aqui eles colocam algo assim, absurdo. Então, olha o que eles falam. Todos esses procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Mas, se César está vivo, Jesus não está no contexto de ser um rei que vai assumir o lugar de César. Então veja a conjectura que eles usaram, absurda. E a gente vê, né? A política é um negócio E uma terrível, ligação né? terrível, né? Porque a gente está falando aqui já de décadas pós-Cristo, né? E quem são as pessoas que começaram essa fake news, essa bagunça toda? São os da sinagoga. Eles estão numa região já distante, totalmente descolados ali da região de Israel. E, claro, os judeus estavam espalhados pelo mundo todo, né? Pelo mundo conhecido todo. E tinham, né, com Roma os seus dissabores. Perfeito? Mas ainda assim preferiam se aliar a Roma e dizer, olha, estão ameaçando César, né, do que se aliar a patrícios deles, né? Porque eram pessoas da mesma origem. Paulo era judeu, então poderia no mínimo tentar entender o que estava se passando, porque eles não tinham notícias claras do que havia acontecido em Jerusalém, né? Gente que mora, fazer uma viagem como essa não é simples, são meses a fio. Então não é que você vivenciou um fato, você sabe o que está acontecendo. Hoje o mundo se conecta pela internet, uma pessoa conta uma mentira aqui, outro vai lá e fala, dá uma googada aí então e vê se é verdade, se é mentira. Né? Você vai, faz uma pesquisa, você consulta 2, 3, 4 fontes diferentes. Nós estamos falando de um mundo que se inventava uma história e ela podia perdurar por meses, talvez por décadas. Né? Existiam departamentos em Roma especializados em desfazer esses tipos de história, porque tinha governante de determinadas vilas que falava, olha, sei lá, César morreu. Como é que você vai verificar se o poder, o governo estava a milhares de quilômetros de distância numa condição de vida que você não tem transporte fácil? Né? Então, para você verificar aquilo e até a veracidade vir à tona, ele poderia se vangloriar ou até mesmo usar daquilo, né? Usar daquela posição. Então inventaram uma fake news, esperavam que ela tivesse adesão. Esse rapaz, Jason, que hospedou, né? Porque ele hospedou. O que significa? Ele trouxe a igreja para dentro da casa dele. Ele hospedou os apóstolos e é tido aqui como um bandido. E você vê que a coisa se repete, né? Porque a gente percebe que isso também é um fator de hoje em dia, né? Porque quando você chega, a igreja, ela chega, começa a crescer, ocupa meios de comunicação, ela começa a ocupar espaços que eram antes ocupados por alguns que usavam, obviamente, para o seu bem próprio, pessoal, dinheiro, né? Infelizmente, o dinheiro move as coisas. E à medida que vai começando a comprometer esses e que já estavam habituados, porque estavam aqui tranquilos, já tinham a sua forma, o seu ganho, a vida tranquila, na boa, faziam da religião o seu sustento, estavam tranquilos. E aí o que acontece? Chega alguém que já está, como eles estavam falando, que já estavam incomodando, transtornando o mundo. Então, quer dizer, chegou aqui, vai também me comprometer. Já estava comprometendo o pessoal lá, o pessoal da Sibilante, o pessoal da Pitonisa, agora vai comprometer aqui o meu lado de judeu. Então já no ato, olha que coisa incrível, porque até no contexto religioso da época, eles tinham que estar levando coisas boas. E o que eles pegam? Homens maus dentre a malandragem. Então, não mudou muito. Hoje a gente percebe isso, né? Porque os poderes que estão instituídos, muitas vezes com a corrupção, com o roubo e tantas coisas que a gente vê acontecer, quando de repente chega alguém para ocupar esse espaço de forma idônea, porque nós temos que entender quem está por trás. Quem está por trás é o diabo, quer roubar, matar e destruir. E se já está fazendo esse processo, chega alguém que vai transtornar o caminho do roubo, da morte, da destruição, eles se levantam dessa maneira. E se levantam, incrível, com
persuadindo as pessoas. Então é muito sério, né? Nós estamos vivendo um tempo assim aqui no Brasil, né? Persuasão, e é incrível, né? Até no contexto que a gente vive hoje aqui, como de repente metade de, vamos dizer, de eleitores conscientes de todo roubo e de toda corrupção que já houve no passado, ainda tem o seu coração voltado para aquela situação. Pois é, é difícil nós entendermos. E muitos não entendem o que está por trás, né? Porque o inimigo não brinca. Sim, em nenhum momento. Nós já ouvimos, né? Da boca de um governante desse país dizer que faria aliança até com o diabo se fosse necessário. Então, aqui você vê, né, falando-se abertamente que eles fizeram alianças com pessoas malignas, com pessoas que eram malandras. Por quê? Porque essas estão dispostas a fazer qualquer coisa desde que elas tenham ganhos próprios, né? Você vai ver meu lado? Se você for ver meu lado, eu sou teu amigo, né? Meu pai tinha uma propriedade que uma vez entrou um poceiro, e esse poceiro foi lá e colocou um capanga para morar dentro do terreno que era do meu pai. E aí um dia eu estava irritado e eu fui lá e fiz uma placa, pertence à família Rueda, não sei o quê. E apesar do meu advogado ter instruído que eu não fizesse isso, eu fui lá e pus a placa no muro. Eu fui lá falar com o capanga, que era funcionário do poceiro. E eu falei assim, olha, o terreno aqui é da nossa família e tal. Ele falou assim, olha, patrão, é o seguinte, né? O dono aqui é quem me paga. Se o senhor é o dono, eu sou teu amigo, é só o senhor me pagar. Sentiu. Ou seja, né? Agora, até aquele instante, ele quis dizer, quem está me pagando é outra pessoa. Então, eu não sei quem é o dono, o que eu quero é o meu, né? E, infelizmente, nós convivemos com uma cultura assim. Qual é o preço? Qual é o preço, né? Eu quero saber quem é que vai pôr no meu bolso. Se for assim, tá tudo certo. Agora você vê a história se repetindo, né, bispo? Quem Jezabel usou para tomar as vinhas de Nabote? Homens malignos que mentiram e deram falso testemunho a respeito de Nabote. Detalhe, ela não servia a Deus e acusaram ele de ter blasfemado. É exatamente isso que o inimigo faz, né? Ele te acusa, ele te põe numa situação delicada, usando da mentira, porque o diabo é o pai da mentira. E a preocupação maior mesmo em relação à igreja de Tessalônica, de Paulo, era sobre isso, sobre a verdade. Porque o diabo é muito astuto. E ele não brinca em serviço, né? Ele é experimentado. Então ele é aquele que oprime, é o que mente, né? O pai da mentira. E às vezes as pessoas parecem que gostam de ouvir a mentira. Tanto que aqui o apóstolo Paulo depois ele manda uma carta aos Tessalonicenses de recomendação. E preste bem atenção. 1 Tessalonicenses 2, versículo 13, diz assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram de judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Então veja aqui o apóstolo Paulo já coloca algo que acontece na época, porque
esse é o período já próximo da destruição de Jerusalém. Então Paulo coloca aqui das coisas muito sérias. Então os romanos já estavam entrando, já tinham destruído várias cidades, já estavam fazendo cerco em Jerusalém nessa época, eles já colhendo daquilo que tinham feito. Quer dizer, tiveram a oportunidade de fazer o bem, mas fizeram a opção por aquilo que lhe agradava aos olhos. Então o próprio Senhor Jesus, quando passa, chorando diante de Jerusalém: ah, Jerusalém, se você tivesse aproveitado o tempo oportuno. Então o tempo oportuno era o tempo que Jesus estava lá. Mas o que Jerusalém preferiu? Preferiu um Barrabás, filho de um homem. Preferiram alguém que era um bandido, mas era um bandido diferente, viu, bispo? Porque Barrabás era chamado de sicário. Ele era um zelote que matava romanos. Então a gente às vezes não consegue entender por que preferiram Barrabás e não Jesus. Porque Jesus é o que fazia a cura, transformava vidas, e o outro era o herói do povo, era o herói político. Exato. Olha que loucura. Essa é uma discussão que a gente pode, daria só um programa só disso. Mesmo. Porque é a resposta que eu quero, que vai em linha do que eu penso, e a resposta que Deus tem para minha vida. Barrabás, ele tinha uma resposta social. Porque quem ele matava? Romanos. Aliás, ele estava preso porque ele havia saqueado um acampamento romano na região da Galileia. Olha que loucura, né? E nessa confusão, um soldado havia sido morto, né? Então, eles provavelmente entregavam as coisas que saqueavam dos romanos para o povo, né? Ficavam com as armas que era o que lhes interessavam, mas nos acampamentos romanos tinha suprimento, né? Tinha comida, tinha pão, tinha vestes. Provavelmente eles entregavam essas coisas para o povo, né? E o que o povo queria? O povo não tinha, o clamor do povo não era de um revolucionário, né? Então, até o Cristo, eles esperavam que Jesus fosse um rei como Davi, para os próprios apóstolos, no início, que fosse restaurar o reino a Israel. Olha a mentalidade política. O senhor não vai fazer nada? O senhor não vai fazer nada? O senhor não vai tomar uma atitude? Essa gente não te recebe? Vamos chamar fogo do céu e tal, vamos resolver esse negócio? Porque na cabeça deles era a resposta imediata. A de Deus deveria ser o que eles pensavam, mas a resposta de Deus não é a nossa, né? Os meus caminhos são diferentes dos seus, são mais altos. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Então, Barrabás era a resposta da carne e Cristo era a resposta de Deus. Então aqui, assim como em Jerusalém, esperavam uma resposta da carne. E você vê, né? Fizeram a opção por Barrabás e no fim os romanos destruíram a cidade inteira. Quer dizer, alguém que destruiu um romano, fizeram a opção de Cristo, que tinha curado, liberto, feito milagres, restaurado a visão de cegos e principalmente levado à salvação. Mas a aparência da política, o Barrabás, esse é o cara, matou um romano, tá quebrando o nosso jugo humano, nosso jugo político. Então vejam como as pessoas às vezes perdem os valores espirituais por causa de valores políticos, só que depois sofrem consequência. Custa caro. Porque aqui isso custou muito caro. Aonde estariam eles, os que falaram: caia sobre nós o sangue desse justo, liberta Barrabás? E caiu sobre eles e sobre os filhos deles, como eles falaram, o sangue daquele justo. Então é muito sério o momento em que você faz a opção política e deixa de fazer a opção espiritual. Mas dando continuidade, agora de Tessalônica, que já era um local nobre, nós vamos para outra cidade, que é a cidade chamada Bereia. Atos 17, versículo 10, que diz assim: e logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram,
mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Então vejam que, agora você pode ver aí no mapa, Bereia ficava bem próxima de Tessalônica, e nesse mapa você vê, eles se dirigem para Bereia, estão se aproximando mais da região da Acaia e encontram alguém mais nobre ainda do que os tessalonicenses. Bispo, mas essa nobreza era de riqueza? O contexto que está aqui é mais cultural do que de riqueza. Eu acho que não eram tão diferentes, né? Porque ali era uma região muito rica, próspera, né? Não tenha dúvida. Mas aqui nós percebemos que a riqueza que eles procuravam era na palavra de Deus. Olha que incrível. Eles viram, receberam a ministração de Paulo e foram conferir. Os bereanos, né? Chamado bereanos. Bom, a Bereia era um centro populoso do sudoeste da Macedônia nos tempos do Novo Testamento. E, no entanto, a história da cidade começou muito antes, em pelo menos no 5º século antes de Cristo. Mas, no ponto de vista histórico, a cidade da Bereia e os seus habitantes não desempenhavam qualquer papel relevante. Mas, popularmente, o significado dos bereanos entre os cristãos passou a ser, né, até indicar, vamos dizer assim, pessoas que tinham um zelo pela palavra, um zelo de conhecimento da palavra de Deus. Esse significado foi emprestado, vamos dizer, do comportamento dos bereanos diante da pregação do apóstolo Paulo em Bereia, e até hoje ele é usado. Então vem aí aqueles que querem saber, conhecer a mais, são tidos como os bereanos, né? Quer ver se confere mesmo, estudam, buscam. E a cidade, ela ficava no sopé das montanhas do Olimpo. E a cerca mais ou menos de 60 quilômetros de Bereia estava a importante cidade de Tessalônica. Então era bem próxima, né, de Tessalônica, né? Mais ou menos 60 quilômetros. E também ficava a cidade de Pélia, onde Alexandre o Grande, ele nasceu. Então veja, Bereia era muito próximo da região onde o homem mais importante da Grécia se levantou, Alexandre o Grande. Então ela tinha também muito fácil acesso, né? Porque era a principal estrada que ligava aquela região da Ásia e também toda a Anatólia, Itália. E próxima a ela estava então um local muito conhecido, muito forte, muito estruturado financeiramente. Então é importante a gente conhecer bem a respeito dos bereanos. Mas vamos ver aqui, para que nós possamos já deixar bem claro aquilo que é ser um bereano. Porque nós vivemos um tempo, bispo, que as pessoas, além de não querer conferir se é certo ou não, elas muitas vezes se alimentam até daquilo que não deve se alimentar. Palavras, moveres. As pessoas têm andado muito atrás de sinais e se esquecem que os sinais seguiriam aos que crescem. Sim, sem falar que você tem hoje, como você tem acesso a material fácil, né? Muitos acabam pegando de fontes que não são fidedignas à palavra e que tem aparência de bem. O que a gente não pode esquecer é que Satanás, ele se transforma, se necessário for, em anjo de luz para enganar os eleitos. Então tem muita coisa com aparência de bem, mas que não é. E eu preciso ter o discernimento mesmo do Espírito Santo, e todos nós temos. Não é isso que a palavra nos ensina, que iremos discernir todas as coisas e de que ninguém seremos discernidos? Então busque no Senhor. E é necessário e é bom ser curioso. Eu sou uma pessoa curiosa por essência, né? Eu desde garoto, desde que me conheço por gente, eu quero saber como as coisas funcionam. Era daqueles que desmontavam as bonecas em casa, né? Da minha irmã, né? Pegava a boneca dela, tadinha, desmontava para saber por que falava, por que fechava o olho, né? Então eu cresci com essa curiosidade, mas eu preciso buscar fontes fidedignas. Quanto à palavra, Jesus já nos deu o parâmetro. Qual é o termômetro? Pelos frutos os conhecereis. Amém. Então tá aí, pesquise a palavra, procure saber os fundamentos, para que você não seja engodado e levado, infelizmente, a pessoas que às vezes têm aparência de bem e não estão cumprindo com o bem da palavra de Deus. Bom, vamos encerrando e
você é nosso convidado a estar em uma das igrejas Renascer em Cristo. Eu espero você na Renascer Jardins, Avenida Brigadeiro Faria Lima, número 1912, dentro do Shopping Call Center. Espero lá todas as noites, 8 horas da noite, durante toda a semana. No domingo, às 8 da manhã, 10, 16 e 18 horas. Bispo Rueda? Eu estarei em Santo André, na General Glicério 412, no centro de Santo André, uma porta aberta de milagres para a tua vida. É isso aí, venha renascer. Vamos encerrando, que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor. Tchau, tchau. Olá, começa agora mais um programa, Fé Escola de Profetas, e nós temos falado muito a respeito do livro dos Atos dos Apóstolos. Estamos terminando a segunda viagem, mas quero já adiantar para você que tem aí uma pergunta, queira participar, talvez sugerir um tema, você mande pelo nosso site redegospel.tv.br. Então nós vamos agora dar continuidade na viagem, a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Então estivemos falando a respeito da viagem agora naquela região chamada Acaia. Então o que é Acaia, bispo? Veja aí no mapa. Então a Grécia, ela era dividida em duas partes. A parte norte ficava a Macedônia, onde inclusive até já comentamos que Alexandre o Grande nasceu. E na parte de baixo ficava a Acaia. E a Acaia, ela num contexto assim, mais cultural, era o local assim mais importante, vamos dizer assim. Por que, bispo G? Porque ficava a capital. E é sobre isso que nós vamos falar um pouco sobre a cidade de Atenas. Atos 17, versículo 13, diz assim: mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar, porém Silas e Timóteo ficaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo o mais depressa possível que eles fossem ter com ele. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Então nós vemos agora que Paulo, ele então chega à capital, que é Atenas. Então a capital de toda a Grécia, é um local muito importante. Nós vemos que ele chega meio que banido, vamos dizer assim, banido, porque mais uma vez aqueles que estavam ali no início ainda, lá na Macedônia, vieram atrás dele, perseguindo. E Paulo então chega e ele conhece a verdadeira e maior capital de lá da Grécia. Então ela é uma cidade, é uma das cidades mais antigas do mundo, sendo que o seu território está continuamente habitado há 3.400 anos. E a Atenas clássica, do período da Grécia Antiga, foi uma poderosa cidade-estado e um dos principais centros artísticos, estudantis e também filosóficos desde a antiguidade. E ela é considerada como o berço da civilização ocidental e também da democracia, e em grande parte devido ao impacto de suas realizações culturais e políticas durante principalmente o século IV e V a.C. E também ela é considerada, em relação ao resto do continente europeu, o lugar mais desenvolvido e mais avançado. Então nós vemos que Paulo, chegando aí nesse local, ele fica surpreso com a idolatria, uma idolatria muito grande, e ali ele vê então o chamado Panteão. O que é o Panteão, bispo? É o templo de Atena, que é a deusa da sabedoria. Então a homenagem que é feita, vamos dizer assim, aquela que é a deusa da sabedoria, é colocada nesse panteão, vamos dizer assim, que é colocado num nível mais alto, chamado Acrópole. Então na Acrópole de Atenas, que era uma elevação de mais ou menos uns 150 metros de altura, onde ficaram vários templos dos deuses gregos, e é nela que se encontrava o antigo templo também de Atenas.
Então, as acrópolis da antiga Grécia eram como que o próprio nome já diz, cidades altas. Então, a palavra alto, que vem de acros, e o outro termo polis, que vem de cidade. Então, era a parte mais elevada da cidade. E ela é construída no ponto, como eu falei, mais elevado, mas servia logo no início como proteção, porque quando viesse algum tipo de inimigo, todos se refugiavam no lugar mais alto. Mas, com o tempo, cercada por muralhas, pela proteção, ela vai passando a servir como sede administrativa, civil e até também religiosa. E ali tinha esse templo, que era um templo, vamos dizer assim, logo no início, mais arcaico, que foi construído em torno de 525, 500 a.C. E até que foi destruída pelos persas. Então, em 480, mais ou menos, antes de Cristo, ela foi destruída, né? Então, o templo, e foi refeito o santuário de Atenas Polias. Então, Atenas Polias, ligada àquela cidade, que seria a divindade patronal da cidade de Atenas. E ela estava localizada bem no centro do platô da Acrópole, aquele lugar mais elevado. E a Acrópole em Atenas, ela foi construída por volta de 450 a.C., sobre a administração do célebre estadista chamado Péricles, que coordenou a construção de um dos mais importantes edifícios, que foi dedicado a Atena, a deusa padroeira da cidade, segundo a mitologia grega. No lado exterior da Acrópole encontrava-se o teatro de Dionísio, onde estrearam as maiores e grandes peças teatrais, vamos colocar assim, da antiguidade. E alguns metros também ali naquela região, você pode ver aí nas imagens, estava o teatro de Herodes Ático, parcialmente reconstruído, e que mostra como teria sido o teatro de Dionísio. Veja aí o quanto era importante, o quanto hoje ainda mostra a dimensão e a majestade que eles davam a toda essa idolatria. Então, não é à toa que Paulo ficou surpreso com a idolatria. Veja, nós servimos a um único Deus. E ele, obviamente, o judeu, tinha conhecido, né, toda a estrutura do templo ainda de Herodes, que foi na época dele, que ele deve ter conhecido o templo de Herodes, que nada mais era do que a reconstrução do templo, que também foi suntuoso, né, o templo de Salomão. Mas em relação a esses templos, ele era até pequeno. Então veja, em face da idolatria e da atenção que eles davam a falsos deuses, que não eram de verdade no contexto do nosso Deus. E às vezes nós perdemos de vista algumas coisas. Então, nós vemos, inclusive, que o próprio Senhor Jesus diz que os ímpios muitas vezes são mais, vamos dizer assim, audazes naquilo que eles fazem do que aqueles que são servos de Deus. Porque na fidelidade deles ao contexto, vamos dizer assim, idólatra, de engano, eles se dedicam e se dedicam muito. Em face de que nós, muitas vezes, que conhecemos e vivemos diante do Deus Criador de todo o universo, nós muitas vezes não fazemos e nem temos a dedicação que era necessária. Então é muito importante a gente até despertar e começar a valorizar mais o Senhor, e não só o Senhor, tudo aquilo que tem referência a Deus. Então, em face de tudo isso, ele vai até um local mais apropriado, onde ele começa a perceber que aquela região ali chamada Areópago é o local onde são travadas, vamos dizer assim, disputas, né, trazendo as filosofias, falando de religiões. Era um local apropriado para que houvesse discussões de ordem filosófica e até religiosa. E quando ele chega lá, então ele vê alguns filósofos. Vamos ver aí Atos 17, 18 e 19, que diz assim: e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição.
Então, tomando consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Então a gente vê que Paulo já começa a pregar, já lá em Atenas, e ele é levado ao local mais importante para ficar ali estabelecendo, vamos dizer, entre aspas, uma discussão ou até uma apresentação daquilo que ele professava. Então era a época, como eu falei, das grandes filosofias, e até a religião, a mitologia grega tinha inúmeros deuses, muitos deuses. E todos eles tinham, entre aspas, algumas características que eram características até mais humanas do que os próprios homens. E a idolatria que havia lá, ela era, além de ser localizada para aqueles, vamos dizer, templos, era localizada também para os filósofos. Então era a exaltação do homem em detrimento até dos deuses. Então eu já falei a respeito disso uma vez, por isso que a gente percebe alguns filmes que a gente assiste agora na atualidade, você vê, por exemplo, o Titãs, né? Então, Guerra de Titãs e outros, que você vê os homens com raiva dos deuses e o potencializar daqueles que eram chamados de semideuses. No caso, Hércules, Perseu, que é um outro também, que é filho de um deus mitológico, ligado ao mar, Poseidon, e que esse deus ligado ao mar, vamos dizer assim, teve um contato com uma mulher e gerou um filho chamado Perseu, que nada mais é do que um semideus. Bom, vamos falar do momento em que levam ele até ao Areópago. Então Paulo começou a discursar, viram que ele sabia do que estava falando e o levaram ao principal local. Areópago quer dizer, o local de Ares, né? Ares era o deus da guerra. Então o Areópago, ou o local chamado Colina de Ares, era a parte noroeste da Acrópole, aquela região que nós já falamos, mais alta, em Atenas, e também o nome próprio do conselho em que ali se reunia, porque se reuniam pessoas não só para debater temas, mas até um conselho supremo daquela região. Então, além desse supremo tribunal, o conselho também cuidou de assuntos como educação, ciência, por algum tempo. E as filosofias que eram colocadas lá, elas eram muito vinculadas. Por exemplo, o epicurismo, que era uma doutrina filosófica criada pelo filósofo grego Epícoro, né? Foi mais ou menos entre 341 a 271 que ele nasceu e viveu, exerceu, vamos dizer assim, as suas filosofias. A visão deles era a seguinte: ele era tido como o profeta do prazer e da amizade. Então, na ética filosófica dele, Epícoro aponta a felicidade como sendo diretamente ligada ao prazer. E o prazer é o início e o fim de uma vida feliz. Então, o objetivo principal do homem é buscar o prazer. Então, o homem inclinado a buscar o prazer e a fugir da dor, e através do critério do prazer é que nós avaliamos então todas as outras coisas. Então, mais ou menos assim, o que você deve procurar é só aquilo que dá prazer. Mas e a dor? Ignora. Busque o prazer e ignore a dor. Então você vê um lado muito voltado assim para os aspectos da carne. Já os outros, né, que são os outros filósofos, os estoicos, né, o estoicismo defende a ideia de que o universo decorre temporalmente por ciclos que vão se repetindo quando os astros, né, então eles ficaram muito ligados ao universo, às estrelas, eles voltam às suas posições primordiais. Aí um contexto que a gente percebe até a limitação, apesar de eles estarem sempre voltados ao lado da astronomia, obviamente também a astrologia. Então a astronomia é ciência, a astrologia é mais ligada à filosofia e à religião. Então eles não tinham um conceito exato, porque alguns astros sim, voltam ao lugar normal, mas no contexto do universo, o nosso universo está em expansão. Mas a despeito dessa situação, eles têm a mentalidade de ciclos. Ciclos que vão se repetindo na história.
consciência que é o objetivo supremo do estoicismo. Então é como que você se resignar àquilo que é o destino. Então essa ótica, muitas vezes, de repetição, de ciclos, eles até não conheciam muito bem. Por quê? Porque ainda que alguns astros, que a gente pode falar, no caso, os planetas aqui no sistema solar, a impressão que dá que eles voltam ao seu lugar, mas não é uma realidade. Então eles têm ciclos que vão se modificando. O próprio sistema solar está em movimento. Eles até desconheciam um pouco isso, mas a ideia que eles tinham era uma ideia até que hoje a gente até percebe meio que obsoleta, porque eles criam muito naquilo que era o destino, que o destino está traçado e que você vai só viver a repetição daquilo que já está, entre aspas, pré-programado. Então, inclusive, a ótica de camadas. Então, as pessoas, por exemplo, até a questão mais religiosa, Deus é o centro de tudo, que é tratado como o bem supremo, e ao redor existem camadas. Então, as camadas principais são os anjos. Inclusive, houve uma mistura nessa época dessa filosofia com a igreja cristã, e começou uma heresia chamada gnosticismo, porque eles diziam que Jesus Cristo não era o Filho de Deus, ele era de uma dessas camadas de Deus, ele nada mais era do que uma emanação de Deus. Então veja, um absurdo, porque Jesus é o Cristo, ele é o Filho de Deus. Mas os estoicos, então, eles eram filósofos e seguidores dessa filosofia grega, onde nós devemos demonstrar sempre resignação. Quer dizer o quê? Olha, é o meu cargo, é o meu karma, eu tenho que viver isso. Então, diante de algumas situações até trágicas ou frente de um grande sofrimento, eu tinha que falar, olha, eu tenho que me conformar, isso estava escrito nas estrelas, então eu me conformo. Então você vê duas, vamos dizer assim, visões filosóficas totalmente erradas. Primeiro, nós não devemos de maneira nenhuma nos conformar com o presente século. É o que o apóstolo Paulo fala, nós estamos falando das viagens do apóstolo Paulo. Então, o conformismo é um grande mal. E também, só a busca dos prazeres, vamos dizer assim, você deixando de lado a dor, também é errada, porque determinadas situações cooperam para o nosso bem. O próprio apóstolo Paulo fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, até fatores negativos, eles podem se tornar positivos. Então, eles tinham até uma visão, vamos dizer assim, de um indivíduo firme. Eles se gabavam, vamos colocar assim, a respeito de si mesmos, de serem inabaláveis, impassíveis, austeros, porque eles resistiam a tudo. Mas resistir a tudo e se conformar é um grande mal. Então, é nesse momento que Paulo, vendo toda essa idolatria, vendo esses argumentos totalmente furados dos filósofos, é que ele então começa a ministrar a respeito do verdadeiro Deus. Vamos ver Atos 17, 22 a 24, que diz assim: então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então nós vemos Paulo aproveitando a deixa. O que aconteceu, Bispo G? Ele vendo tanta idolatria, então tinha altares de todos os deuses. Um templo aqui, um altar lá, tal. E ele vê um em especial: Deus desconhecido. E o Deus desconhecido, ele aproveita a oportunidade e encaixa que Deus, o Deus que eles não conhecem, o Deus desconhecido é o que eles não conhecem, que era o Deus que ele pregava, o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Então ele aproveita uma oportunidade em face a tanta idolatria e se posiciona falando: ó, esse
é o Deus a quem eu sirvo. E começa a ministrar e falar de Jesus, da ressurreição, inclusive valores que determinadas correntes filosóficas jamais aceitam. Falar de ressurreição ainda era até um absurdo, porque a mentalidade da ressurreição era algo totalmente, vamos colocar assim, em termos de preconceito, totalmente ignorante para alguns contextos da filosofia. Então veja como que era a visão e a razão humana naquela época, como ela era contrária à fé. Mas vamos abrir agora até para justificar o procedimento e até nos ensinar como Paulo ele vai agir. 1 Coríntios 9, versículo 20 a 22, que diz assim: procedi para como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Então nós percebemos que o apóstolo Paulo realmente era alguém diferenciado. O judeu, ao olhar aquela idolatria, já ia fechar o seu coração, já ia ficar contra, já ia se rebelar, já ia falar contra. Bispo, mas naquela região não tinham judeus que habitavam? Sem dúvida. Veja que os próprios judeus, por Paulo falar a respeito de Cristo, que era uma visão diferente do judaísmo, já era perseguido. Então o que eu entendo é que os judeus nem participavam de nada que havia lá. Então eles ficavam totalmente alheios e até alienados. E até estranho isso, né? Porque, inclusive, havia a condição de quem fosse judeu, receber novos convertidos, que eram chamados prosélitos. E mais, eles não evangelizavam, não falavam daquilo que eles criam, não iam no Areópago, e eles eram tidos também como uma religião primitiva. Mas Paulo, então, ele usa dessa estratégia que nós vemos de se fazer fraco com os fracos, fazer de tudo que ele podia para salvar alguns. Então, o objetivo de Paulo não era uma religião, era a salvação daqueles homens que infelizmente estavam vivendo um tempo de muita ignorância. Então tudo que eles tinham aprendido, apesar de ser inútil, foi a forma que eles aprenderam. Então não dava para taxá-los de errado, não conheciam o certo. E Paulo então aproveita e ministra dessa forma. Então ele próprio coloca: aos com lei eu me manifesto segundo a lei, aos que não têm lei eu me manifesto sem a lei. E esse é um sentimento muito importante, porque Paulo, um dia que ele está para ser preso por não ser entendido por alguns judeus, porque as fake news correm e as fake news vão chegar lá em Jerusalém falando que Paulo tinha se, desencaminhado, ele tinha desviado. E é nessa situação que ele resolve tomar uma atitude segundo a lei, para mostrar que ele não tinha abandonado a lei ou era contra a lei. Ele próprio fala: segundo a lei eu ministro os que estão na lei, sendo ele não sujeito a essa lei no contexto que Cristo o havia libertado. E aí ele faz voto. Então ele faz voto, ele rapa o cabelo, aparece careca, mostrando que ele estava cumprindo com um tipo de um ritual religioso dos judeus. Então essa sabedoria era muito importante de Paulo. Então ele vai, ele prega, e Atos 17, versículo 26 diz assim: de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém,
agora, para terminar, houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Então, nós vemos aqui que Paulo usa até uma figura de linguagem muito interessante. Ele fala assim, tateando. Então, a procura pelos deuses levavam esses homens a tatear. O que é o tatear? O tatear é você que está na escuridão e você, para encontrar algum lugar para ir, você vai tateando até chegar. Então, ele começou a mostrar para eles que, a despeito deles se acharem tão evoluídos, tão conhecedores de tudo, nas religiões, filosofias, eles eram cegos espiritualmente, estavam em trevas espirituais. E veja que, a despeito dele não ter convencido todos que estavam lá, que até o haviam chamado de tagarela, algumas pessoas se converteram. Inclusive um homem chamado Dionísio. E olha, o termo Dionísio é uma, vamos dizer assim, uma consagração ao Deus do vinho, das artes cênicas e até do vício, vamos colocar, né? Também chamado de Baco pelos romanos, né? Da onde vem o termo